O Brasil está mudando de forma rápida e surpreendente. Em meio a grandes cidades conhecidas, surgem municípios que mais que dobraram de tamanho, atraindo investimentos milionários, novos moradores e turistas de todas as partes. Neste vídeo, vamos revelar as 10 cidades que mais cresceram recentemente, explorando não só o salto populacional, mas também o avanço urbano, os motores econômicos, as melhorias de infraestrutura e os desafios que acompanham esse crescimento. Na 10ª posição está Balneário Gaivota, em Santa Catarina, um exemplo claro de transformação de um vilarejo litorâneo em uma cidade em plena expansão. Nos últimos anos, a população praticamente dobrou, saltando de pouco mais de 8.000 habitantes para mais de 15.000. Esse crescimento não aconteceu por acaso. A área urbana avançou rapidamente, com loteamentos inteiros surgindo ao longo de mais de 20 quilômetros de praia contínua, hoje considerada a maior faixa de areia ininterrupta do estado. O movimento imobiliário foi impulsionado pelo interesse de famílias que buscam ter uma segunda residência ou se mudar de vez para aproveitar o litoral. Isso transformou o setor da construção civil em um dos motores da economia local. Durante a alta temporada, o município chega a receber mais de 100.000 visitantes, movimentando comércio, serviços e restaurantes. Para atender a esse público flutuante, Balneário Gaivota investiu em infraestrutura urbana, com avenidas pavimentadas, calçadões iluminados, praças revitalizadas e espaços de lazer como ginásios e áreas esportivas. A economia da cidade se apoia nesse turismo de verão, mas também conta com pesca artesanal e agricultura familiar para manter o abastecimento interno. Mesmo assim, o grande desafio é equilibrar o crescimento populacional com qualidade de vida para quem fica o ano todo. A explosão de novos bairros ainda exige investimentos em saneamento básico, coleta de lixo e ampliação dos serviços de saúde e educação. A expectativa é que, nos próximos anos, Balneário Gaivota consiga planejar essa expansão de forma mais sustentável, garantindo que o que atrai tanta gente não se perca no meio do crescimento desordenado. Na 9ª posição está Passo de Torres, em Santa Catarina, que quase dobrou sua população, saindo de 6.627 moradores em 2010 para 12.897 no censo de 2022, um aumento de 95%. Esse crescimento fez a cidade explodir em área urbana, com bairros próximos à costa se densificando de forma acelerada. O motor principal por trás dessa transformação é o turismo veranista, localizada bem na divisa com o Rio Grande do Sul. Logo ao lado de Torres, ela se tornou uma continuação natural daquele destino, mas com preços muito mais acessíveis. Durante o verão, o fluxo de visitantes dispara, pressionando a construção civil que respondeu crescendo rapidamente. A emissão de alvarás para novas obras mais que triplicou na última década. A infraestrutura acompanhou esse ritmo. A ponte de concreto sobre o rio Mampituba, inaugurada em 2007, fez a conexão com Torres mais fluida e facilitou o trânsito de moradores e turistas. Em 2025 começaram obras para ampliar o acesso a essa ponte, melhorando pistas e segurança. Além disso, a prefeitura investiu em melhorias urbanas, como drenagem de ruas, pavimentação e novas lixeiras, para evitar acúmulo de lixo durante os eventos de temporada. No entanto, o crescimento acelerado trouxe desafios. A infraestrutura de verão, que sustenta essa economia turística, ainda sofre com pressão. Saneamento precisa de ampliação, especialmente nas áreas de veraneio, e os serviços públicos, como saúde e transporte, precisam ser robustecidos para atender tanto os moradores fixos quanto os sazonais. Na 8ª posição está Satuba, em Alagoas, uma cidade que quase dobrou sua população ao longo de 12 anos. Ela passou de aproximadamente 12.443 habitantes em 2010 para cerca de 24.278 em 2022, representando um crescimento de 95%. Esse salto não foi um evento isolado, mas resultado direto de uma expansão urbana, que a conectou ainda mais à capital Maceió. A área urbana se estendeu com novos bairros planejados e conjuntos habitacionais, que surgiram para atender famílias em busca de moradia com preços mais acessíveis do que os praticados na capital.
Esse crescimento acelerado também impulsionou o comércio local e pequenos serviços que hoje se espalham por diferentes regiões da cidade. Além disso, o setor de transportes intermunicipais foi fortalecido, permitindo que muitos moradores façam o trajeto diário até Maceió para trabalhar ou estudar. A economia de Satuba também acompanhou essa evolução. Seu produto interno bruto superou a casa dos 260 milhões de reais em 2021, resultado de uma combinação entre o setor de serviços, a indústria local e a agricultura familiar. Mais de 40% desse valor vem de serviços como comércio, alimentação e transporte, mostrando como a cidade se tornou mais autossuficiente e menos dependente de recursos externos para girar sua economia. Mas esse crescimento trouxe desafios importantes. Satuba precisa ampliar sua rede de saneamento, pavimentar ruas novas e reforçar a infraestrutura básica para atender a essa nova população. Além disso, serviços de saúde e educação precisam acompanhar o ritmo, evitando sobrecarga nos equipamentos públicos já existentes. Na 7ª posição está Barra Velha, em Santa Catarina, uma cidade litorânea que viveu um crescimento marcante nos últimos 12 anos. A população saltou de pouco mais de 22.386 moradores em 2010 para cerca de 43.371 em 2022, o que representa um aumento de mais de 100%. Esse avanço populacional aconteceu junto com uma expansão urbana intensa, marcada pela abertura de novos loteamentos e condomínios fechados, que transformaram a paisagem da cidade. A localização estratégica no litoral catarinense, próxima à duplicada rodovia Brasil-101, facilitou o acesso de moradores e turistas de todo o estado, e também de outras regiões do país. O preço dos imóveis, mais competitivo do que em cidades vizinhas, como Balneário Camboriú ou Pissarras, atraiu um público variado, desde investidores em busca de segunda residência até famílias buscando qualidade de vida, com custos mais baixos. A economia de Barra Velha gira em torno do turismo de praia, com destaque para suas belas orlas e mar calmo, que atraem milhares de visitantes durante a alta temporada. Essa vocação turística impulsionou o setor de serviços, além de fortalecer o comércio local e a construção civil, que se transformou em um dos maiores motores do crescimento econômico nos últimos anos. Estima-se que mais de 70% do crescimento habitacional na última década tem ocorrido em imóveis destinados ao veraneio, revelando o apelo da cidade como destino turístico e de descanso. Na 6ª posição está Querência, no Mato Grosso, uma cidade que apresentou um crescimento impressionante em pouco mais de uma década. A população saltou de aproximadamente 13.033 habitantes em 2010 para cerca de 26.769 em 2022, um aumento de mais de 100%. Esse avanço não aconteceu apenas no número de moradores, mas também na área urbana, com novos bairros e loteamentos surgindo para acomodar famílias vindas de diferentes partes do país, especialmente do sul. O motor principal desse crescimento é o agronegócio. Querência se tornou referência em alta produtividade agrícola, com destaque para o cultivo de soja e milho, além da pecuária de corte de grande escala. A mecanização avançada faz parte do cotidiano, com uma das maiores taxas de tratores por área plantada do estado. Essa eficiência elevou o produto interno bruto municipal de forma consistente, atraindo investidores, empresas de insumos, transporte e serviços diversos para apoiar a cadeia produtiva. A infraestrutura também evoluiu para acompanhar essa expansão. Houve melhorias em estradas vicinais, que facilitaram o escoamento da produção, e investimentos em eletrificação rural, garantindo energia de qualidade para propriedades cada vez mais tecnificadas. No perímetro urbano, surgiram pavimentações novas, iluminação pública ampliada e praças remodeladas para oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Na 5ª posição está Itapuá, em Santa Catarina, uma cidade litorânea que mais que dobrou de tamanho nos últimos 12 anos. Sua população passou de aproximadamente 14.763 habitantes em 2010 para cerca de 30.750 em 2022, um aumento superior a 100%.
Mas não foi apenas o número de moradores que cresceu. A área urbana se expandiu ao longo da costa, com bairros novos e condomínios surgindo para atender a demanda tanto de moradores fixos quanto de veranistas. O grande motor econômico de Itapoá é o seu porto, que se transformou em um dos maiores terminais portuários do sul do Brasil. Nos últimos anos, a movimentação de contêineres aumentou de forma impressionante, consolidando o município como um centro logístico estratégico para exportações e importações. Esse crescimento gerou empregos diretos e indiretos, atraindo mão de obra especializada em empresas de transporte e comércio exterior. Além da força logística, Itapoá se tornou um polo de turismo residencial. Suas praias extensas e bem preservadas atraem visitantes de toda a região, que investem em casas de veraneio ou migram em busca de uma vida mais tranquila. Esse movimento impulsionou a construção civil, transformando o setor em uma das principais fontes de renda local. Para acompanhar esse ritmo, a cidade investiu na melhoria de acessos rodoviários, como a rodovia SC-416, e na expansão de serviços públicos, incluindo postos de saúde e escolas. Na quarta posição está Goianira, em Goiás, uma cidade que viu sua população crescer de forma impressionante em pouco mais de uma década. Em 2010, contava com aproximadamente 34.058 habitantes e, em 2022, esse número saltou para cerca de 71.916, um aumento de mais de 100%. Esse avanço se explica em grande parte pela localização estratégica. Goianira está a menos de 30 quilômetros da capital goiana, conectada por rodovias como a H1070. Essa proximidade permite que trabalhadores morem em Goianira e se desloquem diariamente para Goiânia, aproveitando preços de terrenos e imóveis significativamente mais baixos. Com isso, o município se tornou uma das principais opções para quem busca fugir dos altos custos da capital, sem abrir mão de acesso fácil a emprego, comércio e serviços especializados. A economia local também cresceu junto com a população. Goianira consolidou um polo calçadista importante, gerando empregos na indústria e no comércio ligado à fabricação de calçados. Além disso, novos empreendimentos comerciais e de serviços surgiram para atender a demanda de uma população em rápida expansão. A construção civil virou um dos motores da economia, com loteamentos e condomínios populares atraindo famílias de diferentes faixas de renda. Na terceira posição está Extremoz, no Rio Grande do Norte, uma cidade que viveu uma transformação impressionante em pouco mais de uma década. Em 2010, sua população era de aproximadamente 24.569 habitantes, e em 2022, esse número saltou para mais de 61.571, marcando um crescimento de mais de 150%. Localizada a menos de 20 quilômetros da capital Potiguar, Extremoz se transformou em uma das principais opções para quem busca morar perto de Natal, mas com custo de vida reduzido. Essa proximidade, reforçada pela Brasil 101 duplicada em grande parte do trecho, facilitou o deslocamento diário de trabalhadores e impulsionou a procura por terrenos e imóveis na região. Bairros como Genipabu, conhecido por suas dunas e passeios de buggy, se tornaram ícones turísticos e ajudaram a consolidar o apelo da cidade para quem quer unir moradia e lazer. A economia de Extremoz se fortaleceu com o turismo de praia, já que o município possui algumas das paisagens mais famosas do estado, incluindo as dunas de Genipabu e a Lagoa de Extremoz. Esse potencial turístico trouxe investimentos em pousadas, restaurantes, transporte e serviços ligados ao lazer. Além disso, o comércio local se expandiu para atender não apenas aos visitantes, mas também à crescente população fixa. Na segunda posição está a Badia de Goiás, em Goiás, uma cidade que viveu um crescimento populacional notável ao longo de pouco mais de uma década. Em 2010, tinha cerca de 6.891 habitantes e, em 2022, saltou para aproximadamente 19.128 moradores, um aumento superior a 170%. A principal explicação para esse avanço está em sua localização estratégica. A Badia de Goiás fica a menos de 30 quilômetros do centro de Goiânia, sendo cortada pela rodovia Brasil 060,
e conectada por importantes vias do anel viário da capital. Isso permitiu que se tornasse uma alternativa atrativa para trabalhadores que buscam viver em áreas mais tranquilas e com valores de terreno e aluguel muito mais acessíveis do que os praticados na capital goiana. A economia local também se beneficiou desse movimento. O comércio cresceu para atender a nova demanda, surgiram mercados, farmácias, pequenos serviços e empresas de materiais de construção. A construção civil ganhou força com novos loteamentos, gerando empregos locais e atraindo mão de obra. Dados regionais apontam que a Badia de Goiás está entre os municípios do Centro-Oeste com maior número de loteamentos aprovados nos últimos anos, sinal claro de um mercado imobiliário aquecido e em franca expansão. Na primeira posição está Canaã dos Carajás, no Pará, o maior destaque do país, em crescimento populacional recente. Em 2010, a cidade tinha cerca de 26.716 habitantes. Em 2022, esse número subiu para aproximadamente 77.079 pessoas, marcando um crescimento de quase 190%. Mas esse salto não aconteceu apenas nos números. A área urbana se transformou completamente, com novos bairros planejados, infraestrutura viária ampliada e loteamentos populares surgindo para atender à explosão de demanda habitacional. O grande motor dessa transformação é a mineração. Canaã dos Carajás abriga o projeto S11D, considerado a maior mina de ferro, céu aberto do mundo. Operada por uma das maiores mineradoras globais, essa exploração trouxe investimentos bilionários e milhares de empregos diretos e indiretos para a região. A cidade viu surgir escolas, centros de saúde e comércios que antes não existiam ou eram muito limitados, criando um polo urbano dinâmico no sul do Pará. A economia local gira em torno da mineração, mas também ganhou força em setores como serviços, comércio e pequenas indústrias que surgiram para atender ao crescimento populacional. Houve também melhorias em rodovias de acesso, transporte intermunicipal e infraestrutura básica como abastecimento de água e energia elétrica, permitindo que a cidade pudesse acomodar esse número crescente de moradores com mais qualidade. E assim chegamos ao fim da nossa lista com as 10 cidades que mais cresceram no Brasil recentemente. Se você gostou deste conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.